Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em meio a um vale que estava cheio de ossos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então me disse: filho do homem, estes são ossos, são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Amém, amém. Talvez a principal temática do livro de Ezequiel, esse livro que é profético, um livro que é bonito, seja a presença de Deus. O livro começa ali com Ezequiel meio cabisbaixo, porque ele e a sua família haviam sido levados pelo cativeiro babilônico. Ele estava ali na beira do rio ali da Babilônia e ele tem uma visão sobrenatural do trono de Deus, um homem assentado que é sendo carregado por seres celestiais. E o que o leitor original dessa profecia se pergunta é: mas por que a presença de Deus, esse negócio que devia estar lá no templo, lá no Santo dos Santos, por que esse negócio está aqui na Babilônia? Como assim? E aí, no decorrer do livro, o profeta ele vai nos contando como que estava o coração daquelas pessoas de Israel naqueles dias, como eles eram profundamente idólatras, como eles eram profundamente profanos com as coisas de Deus, e Deus não podia mais habitar no meio daquele povo. E a primeira metade do livro ela é praticamente nessa tônica, de Deus acusando os pecados de Israel e de outras nações. A segunda metade é Deus falando como ele iria resolver esse problema. O livro ele termina com Deus chamando os judeus, o povo de Deus, de todas as tribos, e fazendo meio que uma redistribuição de terra, e no fim, aquele lugar seria chamado Deus está ali.
Ou seja, essa parte se trata da restauração de Deus com relação ao seu povo. E a parte que nós lemos, ela está diretamente ligada com isso, com essa restauração. O meu objetivo hoje, pessoal, com essa mensagem, é que você entenda que você serve a um Deus que chama os mortos à vida. E falando sobre regeneração, o que você pensa quando você escuta essa palavra pela primeira vez? Assim, o que te vem logo à mente? Eu não sei você, mas quando eu era menor, a gente tinha uma brincadeira, e não faça isso em casa, crianças, que a gente procurava calangos, assim, e a gente tentava jogar pedra neles. Não sei porquê, mas era um desafio, calango, um bicho todo rapidinho e tal. E aí, certa vez, eu joguei uma pedra no calango. Mais uma vez, não faça isso, crianças, o calango é seu amigo. Joguei a pedra no calango e pegou no rabo dele, o rabo do calango saiu, e aquele negócio ficou lá, quicando assim, e aí caiu dentro do bueiro. Eu fiquei assim, uai. E aí a gente ficou procurando o calango e tal, aí passou um tempo, a gente achou o calango, mas assim, passou os dias e parece que o rabo começou a nascer de novo. Eu falei, uai, que coisa engraçada, o rabo do calango estava nascendo de novo. Aí depois que eu fui ver, isso é um negócio, um superpoder do calango, né? Que ele perde o rabo e o rabo cresce de novo. E o seu fígado também é assim, né? Se você tiver alguma coisa no seu fígado, se precisar de tirar um pedacinho, o fígado dele, ele se regenera, ele cura ali. Mas não existe nada na natureza que, uma vez morto, torne a vida. Ok com o fígado, ok com o rabo do calango, mas ali a gente sabe que está vivo, né? Mas uma vez que morreu, essa coisa não torna mais a vida. Isso nos leva ao primeiro ponto dessa mensagem, que é a necessidade da regeneração. O texto de Ezequiel que nós lemos, o profeta ali, ele tem uma visão de um vale de ossos. Para você que já assistiu o Rei Leão, assim, lembra daquela parte que tem os ossos lá dos elefantes lá, eu imagino uma coisa parecida com aquilo. Um lugar cheio de ossos, assim, aquele cheiro esquisito de coisa morta, de coisa velha. E eu te pergunto, qual foi o contato mais próximo que você teve com um morto? Eu, nos tempos longínquos, eu cheguei a fazer faculdade de educação física, e eu lembro que nas aulas de anatomia, em algum momento, a professora teve a ideia de trazer um cadáver. Trouxe um cadáver lá, e aí aquele cheiro de formol, máscara para todo lado, e está lá a pessoa com a tripa toda aberta, a pessoa pega o intestino grosso e fala, aqui, o músculo liso, tal, que faz, aqui o pulmão, assim, e você fica assim, gente, mas que coisa esquisita, assim, e aquele corpo lá aberto, e no fim das contas, assim, o que um morto, o que ele faz? Já tentou conversar com um morto, assim? Tem gente que tenta, assim, né? Mas, enfim, você já tentou conseguir alguma resposta? Assim, será que você cutuca ele se sente incomodado de alguma forma? Morto só faz mortice, não é? Morto, ele só apodrece, ele só serve para adubo ali das plantas, é comida de bichinho, já foi. E no fim, o que é a morte? Como que a gente pode conceituar isso? Então, assim, buscando respostas, eu fui no cara das respostas. Lá no seminário, tem até uma piadinha que o pessoal fala assim, não, porque a gente não estuda a Bíblia, a gente só estuda o Berkhof, que é o autor clássico aí da teologia sistemática, né, que é o cara que tem as respostas, entendeu? É o cara que, assim, é na precisão ali máxima ali do conceito. Luiz Berkhof. E aí eu fui atrás dele, e o próprio Berkhof, ele fala assim, então, morte é um negócio meio difícil de conceituar, e ele começa a dar uma filosofada, assim, falei, nossa, cara, nem você. Mas ele nos ajuda com algumas coisas, assim, né? Não dá para a gente fechar um conceito, assim, em termos de essência do que é morte, mas a gente pode pontuar algumas coisas. A primeira é que a morte é a separação do corpo, né, a nossa parte material,
da nossa parte imaterial, que é o espírito ou a alma, né, que a Bíblia trata mais ou menos como se fosse a mesma coisa, né, como diz a teologia de Eclesiastes, né, o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Beleza. Segundo, que a morte é algo estranho à natureza criada por Deus. Ou seja, Deus ele não criou as coisas para morrerem. Deus não criou as coisas para elas acabarem, para elas apodrecerem. Terceiro, a morte é o rompimento da perfeita imagem e semelhança de Deus, do homem. Você acha que, assim, Deus, a gente entende que a imagem e semelhança, nós sermos essa coisa, quer dizer que Deus ele comunicou para nós atributos, ou seja, ele colocou coisas que tem nele, ele colocou em nós, e só em nós. Nós somos seres que têm senso de certo e errado, nós somos criativos, a gente tem sabedoria, a gente tem um monte de coisas que mais nada na criação tem, só a gente, porque Deus comunicou essas coisas. Mas uma coisa que Deus não comunicou foi essa questão da morte. É uma coisa que deturpa a nossa imagem e semelhança, faz com que a gente não seja mais aquela pessoa que, onde essa pessoa está, a imagem de Deus está ali. Não, a morte, ela acaba com isso. E por último, a morte, ela é consequência do pecado. Deus ele diz que no dia que Adão e Eva comessem, que eles certamente morreriam. A gente está lendo aí o livro de Gênesis na leitura anual da Bíblia, e eu te encorajo a fazer. A gente passa aí por Gênesis 5 e você vê lá os descendentes de Adão. E fala, fulano viveu 897 anos, gerou ciclano e morreu. Fulano viveu 582 anos e morreu. E morreu, e morreu. E essa é uma coisa muito problemática para nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. E se a morte é consequência do pecado, e todos pecaram, talvez, meu amigo, você já esteja bem morto aqui. Talvez você esteja aí, está respirando, o coração está batendo, seu cérebro está aí em pleno funcionamento, porém você é como um celular que está funcionando sem um carregador. E cedo ou tarde, a luzinha não vai mais acender. A coisa fica ainda mais séria quando a gente pensa que essa morte ela não ocorre só de uma maneira física, ela ocorre de uma maneira espiritual. Existe uma morte que ela é eterna, um sofrimento que ele não termina, e talvez essa vida que você esteja vivendo aqui agora seja o mais próximo de uma alegria eterna que você vai chegar. A condição do homem distante de Deus, como Paulo descreve lá em Efésios, ela tem algumas características também. Primeiro que ela vive segundo a inclinação da carne. As pessoas são vítimas, são escravos da própria vontade, do próprio mau desejo. Segundo, elas são filhos da ira de Deus, ou seja, são herdeiros. Olha aí, você já viu aquela profissão herdeiro? Pois é, as pessoas distantes de Deus, elas são herdeiras da ira de Deus, do castigo de Deus. E depois, terceiro, elas caminham segundo o príncipe da potestade do ar, que não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio diabo. Como já diz o apóstolo, o mundo jaz no maligno. Existem um monte de pregadores por aí, e você aí, talvez que está nos acompanhando pela internet, e de repente você já está a fim de passar para um outro pregador, tem um monte por aí que faz com que as pessoas simplesmente
vão para o inferno totalmente anestesiadas, achando que está bem com Deus, achando que está tudo certo, achando que estão abafando. Mas a verdade é que não importa se você é dono de uma empresa, tem doutorado, fez muitas viagens internacionais, usa roupas caras, ou se você é um trabalhador comum, se você simplesmente paga as suas contas, se você mal terminou o ensino médio e tem dificuldade para pagar o sanduíche do podrão ali da esquina, não importa, a morte é a coisa mais democrática que existe. A morte e o pecado é a coisa que mais tem representatividade. Não se preocupe, é a coisa mais popular, é a coisa que coloca todo mundo no mesmo lugar, num vale de ossos secos. Pode um morto fazer alguma coisa por ele mesmo? Não, você não consegue lidar com isso sozinho. Uma vez morto, você precisa nascer de novo, você precisa ser regenerado. Jesus, ele diz lá em João 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa do autor da vida, que nos leva ao segundo ponto, o autor da regeneração. O texto, ele continua a partir do versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. O que você teria respondido no lugar do profeta Ezequiel? Acho que ele jogou seguro aqui, Senhor, o Senhor que sabe, o Senhor que é o especialista. E ele continua, disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Note uma coisa interessante nesse texto, que todos os verbos, eles têm um sentido. Eles não estão assim, vocês porão os tendões sobre vocês farão crescer carne nova. Não. Todos os verbos, todas as ações descritas nesse texto são ações unicamente de Deus. O próprio apóstolo Pedro, concordando com isso, ele inicia a sua primeira carta dizendo assim, bendito, ó Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Deus, o Pai, nos regenerou para uma viva esperança. Mas olha, André, olha, calma, que eu vou te pegar agora, ó. Lá em João capítulo 1, está escrito assim também, ó. Mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Viu? Olha lá, é todos os que receberam. Você tem que receber a Deus primeiro. Você tem que receber o autor da regeneração para você ser chamado filho de Deus. Deus não tem filho morto, tem? Tem não. Então, a pessoa tem que crer primeiro, tem que ter fé primeiro, tem que converter primeiro, e aí Deus vai e faz o trabalho dele. Muito esperto, amém? Acho que não, hein? E o texto, ele continua, que aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Se Deus não tivesse feito nada, será que iria mudar alguma coisa na vida daqueles ossos? Será que já existia uma vontade intrínseca neles de servir a Deus?
Não, eles eram escravos do pecado, escravos da carne, nem vontade própria eles tinham. Assim, o todos quanto o receberam está diretamente ligado, ele está limitado pelo nasceram de Deus. Se a regeneração, se o nascer de novo, se isso fosse um bolo, Deus, ele pensaria no bolo, ele compraria todos os ingredientes, ele faria a massa, ele pensaria num recheio, ele faria ali o que fosse necessário aí, que eu não entendo muito de fazer bolo, colocou o bolo no forno, e aí Deus, ele tira o bolo, coloca ali a calda, coloca o teu moranguinho por cima, e aí você pensa, não, aí agora eu que vou lá e como. Não, Deus, ele pega, parte o pedaço para você, ele amassa o bolo, amassa assim, faz bem pastorzinho, e aí Deus, ele coloca na sua boca e faz assim, ó, com você, assim, até você engolir, e aí você engole e acha bom, porque a salvação, meus amados, quando a gente reconhece, quando a gente sente o gosto da salvação, aí que a gente sabe o que é ter vida de verdade. A Bíblia nos ensina uma coisa sobre regeneração, que ela é uma obra exclusiva de Deus. Ou seja, nós já falamos da necessidade da regeneração, e agora nós falamos sobre a autoria da regeneração. Deus é o único autor do novo nascimento. E por último, nós vamos refletir sobre o instrumento da regeneração. O texto, ele continua ali a partir do versículo 7. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele, cresceram carnes, e se estendeu sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Eu te pergunto, quanto tempo será que durou esse sermão entre Ezequiel e o seu auditório meio morto ali? Quanto tempo será, hein? Eu fiz a conta, eu coloquei ali naquele contador de palavras, e eu vi aqui 52 palavras. E eu, assim, bem demorando, assim, enrolando bastante nesse sermão, demorei 23 segundos. 23 segundos. Desafio. Ache algum filósofo, algum coach, alguém que você acha que é uma referência, que em 23 segundos tenha uma ministração, uma palavra que cause esse efeito. Você não vai achar. Só existe uma razão para essas palavras, esse tiquinhozinho de nada de palavras, para elas terem esse efeito tão avassalador, que essas palavras, elas não são minhas, elas não são suas, elas são de Deus. Elas são palavras de Deus. Meu irmão, você tem noção da extensão do poder dessa palavra? Essa palavra que fez o nada virar alguma coisa. Essa palavra chamou tudo à existência. Essa palavra foi o que deu o nome às estrelas e as colocou todas no lugar. Falou assim, não, ó, estrelinha aqui, ó, você que está a 1 bilhão de quilômetros na velocidade da luz, você, aqui, ó, chega um pouquinho para o lado aqui, ó, só um pouquinho. É isso que é a palavra de Deus. A mesma palavra que criou todas as coisas, é a palavra que está aí dentro desse livro aí, que você deixa empoeirando na sua casa durante a semana. Será que se você tivesse a noção do poder que isso tem,
será que você negligenciaria tanto assim? Você pode colocar aí os seus filhos aí no reforço escolar, você pode colocá-los na natação, na prática de esportes aí, estudar inglês, espanhol, francês, é tudo muito bom, é tudo muito saudável, eles podem estudar nas melhores escolas, eles podem fazer o homeschooling de maior qualidade, mas sem essa palavra aqui, eles vão continuar mortos. Mortos um pouco mais sabidos, assim, mortos um pouco mais inteligentes, com QI um pouco mais alto, mas mortos. Isso mesmo, o mesmo vale para os seus amigos do trabalho, para os seus vizinhos. Sem essa palavra, meus amados, não existe esperança para eles. O texto de Romanos, no capítulo 10, versículos 13 e 14, ele diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, as pessoas à sua volta, durante a semana, será que elas pelo menos sabem que você é crente? Será que se contasse as palavras que você disse durante as semanas, quantas delas seriam de você compartilhando dessa mensagem que é poderosa, dessa mensagem que é a mensagem do Evangelho, do Cristo crucificado, quantas? Afinal de contas, você realmente crê nessa mensagem? Você realmente acredita que o Evangelho é capaz de transformar a vida das pessoas ao ponto de ser comparado de um osso morto a alguém que está vivo e está respirando? Você de fato acredita nisso? Se sim, meus irmãos, as coisas precisam ser um pouco diferentes na nossa vida. Algumas aplicações do texto que nós lemos. Primeiro é que não existe diferença entre as pessoas sem Deus. São todas mortas em seus pecados. Portanto, não faça acepção de pessoas. Todas, sem exceção, precisam nascer de novo. Todas, sem exceção, precisam ser regeneradas. Segundo, não fique intimidado em nenhuma circunstância pelo conhecimento filosófico, educacional que alguém tem. Eu, me preparando, eu assisti um sermão do Hernandes que ele contou um testemunho que eu fiquei assim, falando, nossa, se eu estivesse nessa situação, eu ia ficar um pouco enrolado. Está lá o Hernandinho na igreja, Hernandinho, porque é meu brother. E aí, chega uma irmã, fala, a irmã que converteu, mas o marido não converteu, falou, pastor, porque meu marido é muito difícil e tal, mas eu conversei com ele disse que anima a conversar com o senhor. Tudo bem, o Hernandinho foi lá, né? E o cara era um professor de faculdade, assim, conhecia as filosofias, assim, um conhecimento muito profundo e tal, e o papo ali de 3 horas e nada, assim, por fim o Hernandes ele já estava assim, nossa, tá muito difícil, né? Ele só já virou pro cara e falou assim, meu amado, a mensagem do Evangelho é uma só, você sabe que existe um problema com você, um problema, esse problema chama pecado, e Jesus Cristo é o Deus que se encarnou, e Ele morreu para te livrar da culpa desse pecado, e fazer você ter vida em abundância. O cara parou, um tempinho assim, daí o cara começou a encher de lágrimas. Esse cara é hoje presbítero da igreja dele. Não se intimide, porque não é você
não é as suas palavras, são as palavras de Deus, as palavras que são tremendas, as palavras que quebram os corações ali já duros, corações mortos. Depois, Deus nos chama a pregar a sua palavra, não a nossa. As profecias que vêm do coração de homens não são a palavra de Deus. Se no seu WhatsApp são compartilhadas mais mensagens ligadas a profecias que não vêm de Deus, coisas que Deus não revelou para falar, se tem mais isso do que a mensagem de fato do Evangelho, tem alguma coisa errada. Deus, ele não gosta de falsos profetas, não seja você um. A palavra de Deus é o que nos traz vida. A palavra de Deus pode vivificar qualquer um, até pessoas espiritualmente frias que nem você. Então, lê a Bíblia. Comece um plano de leitura anual, ainda dá tempo. E já caminhando para a conclusão, meus amados, o final do texto, ele diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, o povo de Deus, a igreja, e eis que dizem, nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, o Deus. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. O nosso Deus é o Deus que chama os mortos à vida. Da mesma maneira que Jesus chamou Lázaro ali já podre, já cheirando a morte, fedendo. Da mesma maneira que Jesus mandou Lázaro sair dessa sepultura, Deus te chama nessa noite. Porque o mesmo Jesus, ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus, ele te faz uma pergunta nesse texto. Você crê nisso? Por fim, a promessa de Deus, e eu quero encerrar com ela, lá em Ezequiel, no capítulo 36, do 26 ao 27, é a seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o dono de toda a vida, Deus. E nós te louvamos por isso, te louvamos porque o Senhor é esse Deus que nos chama, Deus, nos chama da podridão, nos chama da morte, Deus, para a tua maravilhosa vida, Deus. No Senhor nós existimos, no Senhor nós respiramos, Deus. Ó Pai, nos perdoa pelas vezes que a gente se esquece disso, pelas vezes que a gente se deixa levar pelas dificuldades do mundo, pelas limitações, Deus, da nossa própria natureza caída, e a gente se esquece, Deus, que o Senhor tem essa palavra que é tremenda, Deus, essa palavra que é avassaladora, Deus, essa palavra que os demônios fogem, Deus, que as portas se abrem, Deus, que nada subsiste, Deus, nada consegue resistir
a tua vontade, Deus, nos perdoa, Deus, nos perdoa por causa da nossa pequenez, Deus, da nossa falta de ousadia, Deus, nossa, nos perdoa, Deus, nos perdoa, e faz, Deus, com que essa palavra, Deus, possa cair no coração, Deus, não só no nosso, Deus, porque nós precisamos também ser avivados, mas no coração, Deus, de outras pessoas, pessoas mortas por aí, tanta gente que nós conhecemos na nossa família, nos nossos amigos, pessoas queridas, Deus, pessoas que estão no poder, Deus, que o Senhor possa fazer a tua obra, Deus, através da tua igreja, Deus, através dos teus filhos, Deus, dos teus servos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.